Amigos, internautas, vinculados à Sociedade Espírita Irmã Rosália, de Brasília. Mais uma vez, é com grata satisfação que estamos nos dirigindo a vocês, agora para falarmos sobre o tema, as viagens de Paulo de Tarso. É para nós motivo realmente de muita satisfação interior fazermos um estudo sobre Paulo de Tarso, figura que admiramos há muitos anos, e em 2016 tivemos a oportunidade, inclusive, de lançar o livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, publicado pela casa editora O Clarim, ali que foi fundada pelo grande pioneiro Karl Schutel. E nesse livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, nós damos o foco, né, o nosso objetivo é analisar os aspectos morais, né, dos textos registrados pelo grande apóstolo Paulo. Mas esses textos, as epístolas, surgiram em decorrência das viagens de Paulo de Tarso. Então nós vamos, nessa oportunidade, fazer referência aqui a toda essa região, né, que foi visitada por Paulo de Tarso no período da difusão dos ensinos de Jesus. Então é sabido, é sempre lembrado, que após a sua conversão como seguidor de Jesus, depois daquele famoso encontro, a visão que ele teve do Cristo, numa grande luminosidade às portas de Damasco, ele se preparou, passou por um período de um retiro espiritual, vamos assim dizer, de meditações, ali num deserto próximo, inclusive, cerca de 3 anos, onde ele esteve também estudando algumas anotações sobre ensinos de Jesus, registradas por Levi, e que estavam em poder de Gamaliel, né, o seu antigo orientador lá no Sinédrio. Então o ex-doutor da lei Saulo de Tarso, agora Paulo, adotando então o nome romano, Paulo de Tarso, ele fez um grande trabalho de disseminação do cristianismo. Então ele que não foi um discípulo direto de Jesus, Paulo que nem conheceu pessoalmente Jesus, ele veio a se transformar no principal responsável pela expansão da mensagem de Jesus no entorno do mar Mediterrâneo, pelo Império Romano. Então é graças a Paulo de Tarso que foram fundadas as agremiações cristãs, né, em todos esses locais, dando então início, né, à difusão dos ensinos de Jesus pelo Império Romano. Pois bem, então vamos agora dar ênfase à questão das viagens. Sabe-se que o encontro de Jesus às portas de Damasco com Paulo ocorreu provavelmente aproximadamente um ano após a crucificação. Então diríamos em torno do ano 34 da nossa era. Aí Paulo passa por um período de adequações, 3 anos no deserto, de preparação. Aí ele se estabelece na cidade de Antioquia, né, que fica bem aqui. Nós temos aqui no mapa a cidade de Jerusalém, aqui Damasco e aqui Antioquia, que existe até hoje, né, na região que nós conhecemos como Síria. Então ali ele funda esse primeiro grupo, né, de seguidores de Jesus, com características ímpares, né, vamos assim dizer, de preocupação com a solidariedade, a fraternidade, o atendimento ao próximo, com muita simplicidade, e os comentários, os ensinos, né, de Jesus. Acontece que ali em Antioquia ele recebe inclusive muitos interessados e simpatizantes, inclusive Lucas, né, o médico que não era de origem judaica propriamente dita e que se tornou um dos seguidores de Paulo. Lucas veio a escrever, orientado por Paulo,
Atos dos Apóstolos e depois o próprio Evangelho de Lucas. Mas Lucas acabou fazendo algumas dessas viagens juntamente com Paulo. Então, em função de Paulo já ser uma figura conhecida, a sua fama, vamos assim dizer, se espalhar por toda a região, ele passou a ser chamado, convidado, estimulado para fazer algumas viagens. A primeira viagem, vejam bem, aconteceu apenas no ano 48 da nossa era. Então nós diríamos, ele passou aproximadamente perto de 14 anos nesse processo de preparação, de consolidação da sua aceitação dos ensinos de Jesus e fundando e firmando bem a comunidade de Antioquia. É bom nós lembrarmos que a comunidade de Antioquia passou a ser florescente, muito mais dinâmica, muito mais ativa do que a própria original Casa do Caminho, que foi fundada pelos discípulos diretos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Então a primeira viagem de Paulo aconteceu mais ou menos no ano 48 e ele se dirige aqui à ilha de Chipre, né, que fica relativamente próximo aqui da costa da Síria. Pois bem, na ilha de Chipre ele já tinha o nome bastante divulgado e ele foi procurado pelo procônsul romano, emissários do governador de Roma, Sérgio Paulo, que estava doente há muito tempo e que já tinham chamado magos, curadores, e ninguém resolvia o caso do governador. Paulo curou e, em consequência, Sérgio Paulo, governador romano, e alguns de seus assessores e familiares tornaram-se simpatizantes do cristianismo. Então isso foi bastante difundido a partir daí. Depois da ilha de Chipre, da cidade de Pafos, né, ele se dirige aqui para a Ásia Menor, né, passando pela cidade de Perge, Alfália, chega até a Antioquia da Ásia Menor, um local bem pequeno, né, e aí ele se dirige até Icônio e Derbe, Listra, e a partir daí ele começa a retornar novamente, né, para a cidade de Antioquia. Então foi uma viagem, né, comparando com as outras viagens de Paulo, mais curta, né? Agora, o que nós gostaríamos de destacar é que onde ele ia, ele visitava, inclusive, as sinagogas, né, com o objetivo de levar a um conhecimento, uma informação de Jesus, não necessariamente aos judeus convictos, mas aqueles que poderiam ter alguma dúvida, aqueles que poderiam já ser simpatizantes de Jesus. Então, afinal de contas, era nas sinagogas que estavam presentes os judeus de uma determinada cidade. Então ele tinha a ideia de falar também aos judeus, embora o propósito de Paulo em qualquer local fosse falar à gentilidade, ou seja, a todo o povo, sem nenhuma exigência prévia, sem nenhum pré-requisito. Esse foi o compromisso que ele assumiu para a difusão da mensagem de Jesus. Pois bem, aí ele faz uma segunda viagem, pouco tempo depois, e nessa segunda viagem, Paulo ele começa, né, passando aqui pela Ásia Menor, e nessa região da Ásia Menor, ele passa pela terra natal dele, Tarso, por Derbe, por Listra, e foi aqui nessa região que ele conheceu o adolescente Timóteo, né, junto com a sua família, e ficou bastante assim cativado pelo interesse daquele jovem em estudar as Escrituras. E a partir daí, Timóteo passa a ser inclusive um seguidor do cristianismo de uma forma bem definida e também um seguidor, um acompanhante de Paulo desde a sua adolescência. E aqui é um fato também interessante que aconteceu aqui na cidade de Listra.
é porque Paulo falava, né, a todo o povo e também às sinagogas. E quando ele estava em Listra, aconteceu que ele foi denunciado pelos judeus, como sempre acontecia, sofreu um apedrejamento e foi inclusive considerado morto e jogado ao lixo, fora dos muros da cidade. É nessa condição, inclusive, que tratavam aqueles seres mais impuros, mais imperfeitos dentro da comunidade judaica. Então era uma grande ofensa jogar um corpo humano num lixo. Mas os seguidores de Paulo foram à noite verificar como ele estaria e constataram que ele estava vivo, respirava fracamente. Resolveram recolhê-lo, ampararam, deram toda assistência e ele se recuperou. Um processo longo que levou cerca de 3 meses, porque ele sofreu um traumatismo craniano. Vocês podem imaginar aí um traumatismo craniano sendo tratado em casa de familiares, de amigos, né, dos simpatizantes de Jesus, sem maiores recursos, mas ele conseguiu se recuperar. E aí ele prossegue, né, em toda essa viagem, passando pela região da Frígia, da Galácia, e chega até aqui a região de Troade, né, num extremo da Ásia Menor, e adentra, ultrapassa uma parte pequena do Mar Egeu e chega até o continente europeu pela primeira vez, nessa segunda viagem, portanto. E aqui é que ele passa por Neápolis e Filipos. Em Filipos foi onde aconteceu, inclusive, aquele contato dele com aquela médium, a famosa Pitonisa de Filipos. E ali ele afasta aquela entidade, que era, na verdade, uma médium que explorava, né, o seu recurso mediúnico. E é nessas condições, então, que Paulo tornou-se conhecido, mas ele foi, ao mesmo tempo, perseguido, porque a Pitonisa de Filipos, ela chamava a atenção de toda aqui a região e de pessoas que iam à cidade de Filipos e que davam uma movimentação, vamos assim dizer, comercial. Então, em função disso, ele foi perseguido pelas autoridades, precisou fugir de Filipos. Foi preso, inclusive, né? E lá, numa noite de tempestade, ele caiu às portas e ele foi liberto, inclusive, né, em função disso, e ele se estabelece em Tessalônica, fundando também agremiações cristãs, Pérea, e chega até a cidade de Atenas, que era o grande sonho da vida dele, porque na origem, né, de Saulo de Tarso, ele tinha uma cultura grega, né, na cidade de Tarso. Então era o grande sonho. Em Atenas, ele não foi ouvido pelos homens sábios, por aqueles que eram bastante respeitados na cidade ateniense. E ele sobe até um local, né, bastante conhecido, ali onde falavam as pessoas mais livremente, não é? E naquelas condições ele encontra no caminho, inclusive, um altar onde não tinha nenhum deus, porque ali era comum vários altares com vários deuses que eram cultuados. Aí ele inicia a sua manifestação, o seu discurso, dizendo que aquele Deus desconhecido aos atenienses era esse que ele vinha apresentar. E ele passa a falar da visão de Deus trazida por Jesus, que é uma visão de Deus diferente do Antigo Testamento, que é o Deus amor, o Deus Pai, o Deus misericórdia, diferente do Deus julgador, do dente por dente, olho por olho, não é? Bem diferente a visão de Jesus sobre Deus. É essa que ele apresenta aos atenienses, mas ele saiu decepcionado, né? Porque ele não conseguiu formar nenhum grupo de seguidores de Jesus, embora tenha deixado pelo menos 2 pessoas mais envolvidas com as ideias do Cristo. Aí ele prossegue, né? E passa aqui para a cidade de Corinto, que era bastante conhecido, um porto comercial de grande valor estratégico, mas que tinha, de certa forma, uma fama de uma cidade de muita corrupção, né? De muitos desvios de caráter e de atitude
por ser um porto unindo dois mares, né, o Mar Adriático e o Egeu, e sendo o caminho de passagem para a Ásia Menor. Mas ali ele forma um agrupamento cristão e conta com o apoio de um casal, Áquila e Priscila, ou Áquila e Prisca, né, que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio na primeira diáspora, quando ele expulsou de Roma, da capital, os judeus. E eles acabaram se espalhando para vários locais e Áquila e Prisca já eram seguidores de Jesus e conheceram a mensagem do Cristo em Jerusalém muitos anos antes, durante o fenômeno de Pentecostes, e já tinham formado grupos cristãos aqui na capital, Roma. Então ele conta com o apoio do casal, fica 1 ano e meio lutando, né, para deixar bem claro a posição dos cristãos frente a todos aqueles desacertos e problemas, né, típicos ali de Corinto, e parte para a cidade de Éfeso, onde vivia o apóstolo João, com quem ele teve muitos contatos. Lá ele permanece 3 anos, inclusive, foi preso, e nesse meio de tempo, de Corinto, ele escreve a primeira epístola, dirigida aos Tessalonicenses, aqueles da cidade de Tessalônica. A primeira e a segunda. Da cidade de Corinto, ele escreve as 2 epístolas, aliás, da cidade de Éfeso, vamos assim dizer, ele escreve 2 epístolas dirigidas aos coríntios. Então começa a elaboração dessas epístolas para os locais onde ele não poderia voltar num prazo curto de tempo para dar apoio e dar orientação. E por orientação do alto e com o apoio do espírito Estevão. Então foi exatamente nessa viagem, segunda viagem, na cidade de Corinto e na cidade de Éfeso, que ele deu início então à elaboração das famosas epístolas. De Éfeso ele retorna novamente aqui para a região da Judéia e chega em Cesareia, né, onde ficavam as autoridades romanas. Eles não residiam em Jerusalém. Pois bem, quando ele chega aqui, ele passa por uma série de atribulações, é denunciado, é julgado, ele recorre inclusive, porque ele era um cidadão romano, não foi julgado em Jerusalém por essa razão, e é levado junto ao governador romano em Cesareia, onde ele fica detido por 2 anos, inclusive, aguardando o julgamento, porque as autoridades romanas não tinham interesse de punir Paulo nem seguidores de Jesus. Para eles não representavam o maior problema. Tudo isso eram as intrigas, as perseguições que partiam do Sinédrio. E quando eles forçaram, né, que Paulo fizesse aceitasse, né, o julgamento, ele apela para César. Mas antes disso, ele fez inclusive a sua 3ª grande viagem, onde ele retorna mais uma vez, passa por Pafos, por algumas cidades da Ásia Menor, aqui da Europa, passa por Corinto, inclusive, né? E aqui ele resolve retornar a Jerusalém, porque ele era chamado ali por Jerusalém. E foi ali que aconteceu essa prisão, né, dele, provocada, estimulada pelo Sinédrio, e ele vai a Cesareia, né, iniciando, né, esse trajeto que deu origem ao seu desfecho final de existência, e depois de muitas pressões e até presença do sumo sacerdote e outros sacerdotes do Sinédrio junto ao governador romano, Paulo, aqui em Cesareia, apela a César, porque ele era um cidadão romano, ele não podia ser julgado e nem condenado pelos judeus. Então ele é designado pelo governador para seguir aqui para a cidade de Roma, e passa por Creta, sofre o naufrágio em Malta, e vai troca de embarcação, obviamente, e desembarca aqui em Puteoli. E aqui ele já era esperado, né, na Península Itálica por seguidores de Jesus, que vão junto com os guardas romanos, levando até Roma, a capital do Império.
Lá ele aguarda durante mais de 2 anos o julgamento do Nero, que também não tinha interesse. E como ele apelou a César, ele era cidadão romano, ele tinha direito em Roma a utilizar do recurso da custódia libera, ou seja, ele era alguém que estava detido, mas ele podia andar por um perímetro da cidade de Roma e acompanhado de um guarda e dormir num domicílio conhecido. E assim ele ficou um período de 2 anos fazendo nessas andanças, né, os seus contatos, estimulando os cristãos que estavam surgindo lá na capital do império, até que houve o julgamento e ele foi, na verdade, absolvido, né, por Nero, que não viu nenhum mal, né, e consta que uma das esposas, a esposa do momento de Nero, era de certa forma aceitando algumas ideias, né, do cristianismo, e assim ele foi absolvido. Mas logo depois, algum tempo depois, houve o famoso incêndio de Roma, provocado, né, pelo imperador de Roma, o Nero, e Nero pensou inclusive em culpar os estrangeiros, inclusive esses seguidores de Jesus, que andavam se reunindo, né, às escondidas em vários locais, e aí todos eles acabaram sendo punidos. Então, nessas condições, né, Paulo veio a ser sacrificado, né, foi degolado ali em Roma. Mas então o que nós gostaríamos de dizer é que nessas 3 grandes viagens que ele fez, aqui pela região do Oriente Médio, da Ásia Menor e essa parte da Europa, incluindo a antiga Macedônia, a Grécia, né, e ele disseminou a mensagem de Jesus. Ele fundou os vários grupos cristãos primitivos, e foi nessas viagens que ele foi redigindo as suas epístolas. Então, as suas últimas epístolas, inclusive, foram redigidas no período que ele estava detido lá em Roma. Inclusive, a epístola, né, dirigida a Timóteo, né, aquele jovem que ele acolheu aqui nessa região de Listra. Então, é bom nós lembrarmos que as epístolas de Paulo representaram, na verdade, o primeiro registro escrito, né, dos passos iniciais de disseminação do cristianismo, e que foram feitos pelo próprio Paulo. Então Paulo é, sem dúvida nenhuma, o consolidador da disseminação do cristianismo, com as suas viagens, com a fundação dos primeiros agrupamentos cristãos e com a elaboração das suas 14 epístolas. Então nós deixamos a todos vocês essa ideia sintética, né, do valor das viagens do apóstolo Paulo, das suas 3 grandes viagens e do período em que ele residiu, embora detido, na cidade de Roma, a capital do império. Fica aí a nossa sugestão para lermos, estudarmos e meditarmos a vida e as epístolas de Paulo.